É exatamente isso que você viu no título. Existem 3 tipos de veganos. Isso segundo algumas correntes que a própria sociedade já subdividiu, já estipulou. Então, eles dividiram-nos em 3 categorias, 3 tipos de pessoas que se envolvem com o veganismo. E cada uma dessas correntes, elas moldam o tipo de vegano que essa pessoa vai ser. Isso, quando você vai para a inteligência artificial, ela já de pronto te dá as 3 categorias. Contudo, eu estarei te apresentando a minha perspectiva, que não são categorias, não são tipos de veganos, mas sim uma evolução em que a pessoa que absorveu, se envolveu, vive essa vida vegana, ela vai se moldando. Primeiro ela chega a partir de uma perspectiva e ela vai tomando, e essa vida vegana dela vai tomando corpo e evoluindo. Eu diria, uma palavra com os termos mais simples, que eu considero o vegano uma evolução do ser humano, a evolução da raça humana. E por isso, quando você vai nas redes, na inteligência artificial e fazer a consulta aí, quais tipos de veganos tem, vão nos categorizar em 3 tipos de veganos. Eu defendo que, na realidade, a pessoa que tem o karma de ser vegano, ela independente na categoria que ela comece, ela vai alcançar a última. Isso, sim, é um objetivo final em que o próprio universo, o próprio cosmos tem com as pessoas, principalmente com o vegano. Então, enquanto a inteligência artificial, as pessoas falam que existem 3 categorias de vegano, eu não. Eu defendo que são pessoas que estão evoluindo, são pessoas que estão ascendendo, são pessoas que a cada dia que passa, que limpam o seu corpo, vão abrindo mais a consciência e vão expandindo mais a consciência, evoluindo e se tornando um humano para o que nasceu, um humano puro, um humano que vai cumprir a sua jornada na Terra e vai evoluir. Bem, eu quero começar pela primeira categoria, que é estipulada não só pela inteligência artificial, mas pelo senso comum, que é o vegano ambientalista, é o vegano ecológico, é aquele vegano que está preocupado com o planeta, está preocupado com a questão do clima do planeta, a questão da pecuária, a questão do gado que come muito e esse tipo de ladainha que você vê nas redes sociais. Contudo, esta é a visão de quem olha para os veganos de fora. A pessoa, para se enquadrar nisso, é bem complicado, porque isso eu acredito que seria um braço em que você entende o veganismo e nada mais que isso. Então, segundo os estudiosos e essas correntes que avaliam o que é o veganismo, pessoas que buscam o veganismo, eles defendem que este tipo de categoria, esta primeira categoria que eu coloquei, se envolve com o veganismo por questões mais ecológicas. E tem até um defensor, e eu, durante este vídeo, estarei colocando embaixo o nome dos defensores e das pessoas que usam esta argumentação em seus livros, para cada uma das 3 categorias que eu estarei apontando aqui. Esta primeira que eu estou falando, que é a questão do vegano, a pessoa que busca o veganismo por questões ecológicas, questões voltadas para a questão climática, essa questão mais ambiental e ecológica, o autor que defende isto é Jonathan, em que ele defende o seguinte, que quando as pessoas se tornam veganas e deixam de comer carne, isso salvaria o planeta, a longo prazo salvaria o planeta. Então, é assim que muitas pessoas olham quando você se diz vegana, e não olham para as questões mais
mais sensitivas que você vive com relação aos animais. A segunda categoria está relacionada à ética e à moral. E tem um filósofo que defende isso nos Estados Unidos, é Tom Regan, e esta ideia da ética, porque a filosofia trabalha muito o conceito da ética e da moral, e as pessoas na nossa cultura ocidental botam no mesmo balaio a ética e a moral. Em outros vídeos eu vou te provar coisas simples, por exemplo, a igreja, a religião, ela é moral, ela não é ética. Já o veganismo não, o veganismo é questão ética. E no Brasil, as pessoas acreditam que o veganismo e as pessoas dessa categoria estão relacionadas com as questões morais. Um segundo militante, mas esse é abolicionista, é Gary Francione. Ele é jurista e a ideia dele tem mais relação com esses direitos dos animais. Então, essa segunda categoria, que quais nós veganos somos qualificados, é isso, essa questão de direito dos animais, tem relação com o direito dos animais. Será? É isso? É a forma como eles olham, a sociedade olha para os veganos. E nós temos muito pouco contato entre nós mesmos e não sabemos, até podemos olhar na internet, até podemos olhar comentários, mas de fato, se começarmos a nos tipificar, sou vegano ambientalista, sou vegano que luto pelos direitos dos animais, será que é só isso? Porque nenhuma dessas duas questões trabalham a questão da dor e sofrimento deles. Que eles taxam como vegano ambiental, sequer pensa, sequer olha para o sofrimento dos animais. E eu tenho certeza que você, como vegano, a coisa que mais dói no seu coração, a coisa que mais mexe com os seus sentimentos, é a covardia, a crueldade. Quando você vê um vídeo, quando você vê alguém comendo um produto animal, aquilo mexe com você, porque você sabe que ali tem tanta dor, tanto sofrimento implícito. Mas agora eu quero te apresentar a terceira categoria, que a inteligência artificial nos padroniza, nos tipifica. E a coisa mais interessante, não tem ninguém que trate disso nas redes. Se você procurar, você pouco vai achar. Então, eu quero te trazer o nome, e vou botar no livro, o nome do livro dele aí embaixo. Ele é um escritor e parece que é único, porque eu pesquisei, é único. E ele ele trabalha a questão dessa espiritualidade do vegano espiritual, que vive o veganismo por a questão espiritual, porque sente a dor dos animais tão profunda no ser dele, que ele entende que o veganismo é a espiritualidade. Ele escreve um livro, O Banquete da Paz, estarei deixando aí embaixo também. Mas o que eu quero te dizer, que eu também tenho meu livro, acesse meu blog, ele defende que essa terceira categoria de vegano são os veganos espiritualistas, pessoas movidas por uma profunda espiritualidade, de tanto se envolver com a dor dos animais, se compadecer, serem pessoas mais sensitivas. Elas buscam o veganismo pela questão espiritual. E eu não acredito nisso. O livro dele é excelente, mas o que eu quero te dizer é que eu considero que as três fases são, de fato, passagens em que o ser humano está expandindo a consciência. O vegano entra por um motivo ou outro, não importa por qual motivo entre, por saúde, vestuário, compaixão com os animais, ambiental, justiça, não importa. O que eu defendo, e as redes sociais já nos dividem em três tipos de pessoas, tipos de veganos, eu defendo que não, que independente por qual área você entra no mundo vegano, você sempre, e é necessário desembocar na última, que é esta questão de relacionar, se entrelaçar com o divino,
se envolver com a espiritualidade, e eu vejo muito pouca coisa com isso no mundo espiritual, aí dito espiritual. Por exemplo, os teosóficos, e todo teosófico a princípio é vegetariano, porque quando você vai ver um teosófico ou outras pessoas, eles trabalham muito com o ahimsa. O ahimsa é uma concepção dos textos védicos, do Bhagavad Gita, textos indianos, em que trabalham a não violência. Mas eles eram, porque na época deles, muitos não entendiam que beber um leite era um ato de violência, como é hoje, um ato de agressão e covardia. Hoje não, o ahimsa, quem quer viver o ahimsa, ele tem que se abdicar do leite, porque o ovos, para todos eles, cessaram a vida. Então, ovos, nenhum deles consumiam. E esses teosóficos, eles têm um livro sobre vegetarianismo, eu tenho até, acho que quem escreve é fruto de uma palestra, esse livro de veganismo, esqueci o nome dela agora, mas vou colocar o nome dela aqui, o nome do livro. Só tem esse livro no mercado sobre veganismo, sobre vegetarianismo. Eu tenho alguns livros que eu escrevi e produzi sobre veganismo, especificamente sobre veganismo, para que você entenda que o mundo antigo, a base de toda a escola de ocultismo, toda a espiritualidade do mundo antigo, independente da Índia, do Egito, da Grécia, dos judeus, sejam dos cristãos, sejam de quais forem, era o veganismo, era o vegetarianismo estrito, ou seja, o máximo que um ou outro consumia era o leite, justamente por essa questão que eu apontei para você, porque eles usavam o leite em momentos esporádicos, quando o animal deu cria e aquele leite sobrava, só assim. Então, escolas de ocultismo como os essênios, como os valentinianos, filósofos, pensadores, eu trarei tratados aqui, por exemplo, de Plotino, Porfírio, sobre a questão do veganismo, que aí você, como eu falo em outros vídeos, vai falar, mas o veganismo foi cunhado há pouco tempo, e eu vou te falar que só foi o termo. Então, quando esses estudiosos, essas correntes, estão falando, estão nos dividindo em 3 categorias, que são ecológicos, os que lutam por questões de justiça social, e os espiritualistas, estão olhando para o contexto moderno. O que eu quero te dizer? Que isso está no berço da humanidade. Essa fase que eles chamam de vegano espiritualista está no berço da humanidade, está em toda a escola de ocultismo, está em toda a escola de sábios do mundo antigo e que dominou o mundo, porque quem era o braço do conhecimento de todo o império eram os sacerdotes, eram as escolas de ocultismo, onde trabalhavam com a matemática, trabalhavam com a astronomia, porque para se transitar com a embarcação de um local para o outro, deveriam conhecer os céus. E essas escolas, para se adentrar em qualquer escola, tinha que ser vegano. E eu tenho livros que mostram isso. Acesse o meu blog e você vai ver. Tem um livro especial que você vai ver sobre essas escolas de ocultismo que exigiam que os seus membros fossem veganos. Então, essas 3 categorias que hoje somos divididos, de fato, elas não existem. Porque, como eu disse no início, se você perguntar para a inteligência artificial quantas categorias são, aí vão falar ambientalistas, veganos que lutam pelos direitos dos animais e veganos espiritualistas. Tá? Eles dividem-nos em 3 categorias. Como eu perguntei no início, qual é você? A pergunta foi só instigativa, porque eu sei que no final você vai entender que você tem uma compaixão, você tem algo que te deixa tão compadecido, tão angustiado com esse sofrimento dos animais, que você vai falar, agora eu não sei, e eu vou te falar, porque no fim das contas, todos temos que buscar a espiritualidade. O grande problema é que a religião monopolizou a espiritualidade, e ela não pode ser monopolizada porque ela parte da gente, é o que eu
É o que eu falo aqui nesse canal. A espiritualidade, ela não é religião. A religião é do homem, a espiritualidade é do ser, é do Cristo que habita em mim, é o Deus que habita em mim, o Atman que habita em mim e em você. É isso que é a espiritualidade. E essa espiritualidade, mais cedo ou mais tarde, ela tem que tocar no ser humano, independente se ele for carnívoro ou não. Agora, alcançar, ter uma cosmovisão, ter uma mente que possa entender o fato que é a verdadeira espiritualidade, porque, meu amigo, é impossível existir espiritualidade onde uma pessoa consome dor, consome sofrimento, consome angústia. Olha o vídeo desse animal. Onde você diz que uma pessoa que consome um animal desse tem paz, tem energia boa, tem espiritualidade numa pessoa que vê um vídeo desse, porque o vídeo está aí para todos verem, e vai simplesmente se dizer espiritual. Por isso que eu falo. Podem nos dividir em 3 categorias: ambientalistas, juristas, questões dos direitos animais, e espiritualistas, mas no fim somos pessoas. O que eu falei no início, somos uma raça humana que está em evolução constante. Somos uma evolução da raça humana. O vegano é a evolução da raça humana. Eles nos dividem, eles nos olham de fora, e quem está dentro muitas vezes não consegue se entender. Será que eu sou vegano porque... mas não é só porque eu estou preocupado com o planeta, com a questão ambiental, não é só porque eu estou preocupado com os direitos, parece que tem coisa aí atrás que eu não entendo. E é isso que eu estou dizendo para você. Das 3 categorias, você está nas 3. Só que em cada uma, você vai atuar dentro do seu chamado, da sua vida, dos seus objetivos de vida vegana, em um em particular. Eu atuo na questão espiritual. Eu, como teólogo, pensador, estudioso de filosofia, porque estudo filosofia, eu sou um idoso de 60 anos, há mais de 40 anos. Entendeu? Quando eu faço isso, é para que eu possa trazer um pouco do que não existe. Porque se você começar a discutir muito o veganismo, porque nós somos tratados como invisíveis sobre os veganismos, vão falar, não, são divididos em 3 categorias. Eles já nos veem assim, já nos veem divididos, mas de fato somos uma só forma de evolução humana, em que tem uma visão da realidade, em que não concebe a dor e o sofrimento para os animais, para seres mais fracos, seres que não conseguem se defender. Então, no fim das contas, você é ambientalista, você é jurista, porque se puder lutar nessa causa vai, e você tem que ser espiritualista. Mas para isso, o que carece, a nossa realidade, o nosso mundo carece de pessoas que entendam sobre essa questão espiritual. Não é religião, tá bom? Por favor, não é religião. Não é levar a religião para o veganismo, ir num centro espírita, ou num kardecismo, ou numa igreja, e tentar montar uma religião que ali tenha uma visão contemplatória para o vegano. Não é isso. Espiritualidade é pessoal, é intransferível. E todo vegano, quando expande a consciência, ele tem esse chamado, ele tem no karma dele, no fim da vida dele, e você vai entender, uma espiritualidade mais aflorada. O grande problema é que temos pouco material.
se acredita que o veganismo é coisa moderna, se não conhecem a teologia verdadeira, os conceitos verdadeiros dos pais do cristianismo, como eu já citei. Clemente era vegano, e ele é o principal teólogo do cristianismo, o homem que deu base no ano 100 para estruturar toda a teologia cristã, que no ano 200 foi deformada, foi desconstruída, foi moldada aos moldes do Império e virou essa religião de carnívoros. Eu quero concluir. Lugar bonito, né? Legal. Eu quero concluir. Então, e você vai me perguntar, mas não tem literatura, não existe livros sobre veganismo e espiritualidade. Tem livros modernos sobre, que eu coloquei embaixo, sobre ocorrentes do veganismo com relação ao ambiental, né? Que foi uma das categorias, e as questões jurídicas dos direitos dos animais. Tem livros, autores, tem aí também, este que eu botei, o Will Tuller, com relação no livro dele sobre veganismo e espiritualidade. Mas eu quero te dizer que existem milhares de livros. Se você for só em textos cristãos, existem uma dezena. Evangelho de Filipe, Evangelho de Tomé, os 12, Evangelho dos Ebianitas, os próprios evangelhos da Bíblia, só que a igreja, a religião deturpou e você não acha ali. Porque você não vai achar ali a expressão vegano ou vegetariano, se você não vai no tratado de filosofia do 1º século, que um filósofo importantíssimo, como Porfírio, fez sobre... e os tradutores falam que é um tratado de vegetarianismo, não, é tratado de veganismo. É porque... eles interpretaram esse tratado por alguns séculos como vegetarianismo, porque não existia nem o termo veganismo, mas sim é um tratado de veganismo. Um filósofo com um tratado de veganismo. Escolas cristãs, como a escola de Valentino, neoplatônica, todos veganos. Livros desses caras, Clemente de Alexandria, um homem mais importante do que o cristianismo não existe, e ele fala que comer animais condena o homem a reencarnar, mas não é reencarnação que você entende da religião, é metempsicose, é transmigração da alma. Então, existe uma centena de livros, os Vedas, todo livro jainista, digita aí na inteligência artificial, textos jainistas, que são de mais de 5.000 anos antes de Jesus, todos tratam do ahimsa, veganismo. Troque a expressão veganismo por ahimsa, tá bom. Bhagavad Gita, o Mahabharata, o Ramayana, tantos e tantos livros da Índia, de séculos, tantos livros cristãos, textos essênios, textos achados dentro do material arqueológico dos essênios, de Qumran. E tem também na própria Bíblia do cristão religioso, só que está mascarado, porque ele conseguiu mascarar. Então, o que eu quero dizer, existe uma imensa literatura vegana, espiritualista. Só que poucos escritores na modernidade conhecem isso, porque não trabalham com esse tipo de material. E essa é a minha proposta, para te apresentar que você, além de ser um vegano ambientalista, porque você também defende essa causa, porque você, além de ser um vegano jurista, porque defende o direito dos animais, também é um vegano espiritualista, só que está em expansão, está em crescimento, está em momento de aprendizado, tem momento de busca, em momento de reconhecer e conhecer outros veganos. Problema, a questão que não temos, porque parece que eles nos taxam de tantas coisas, os religiosos estão chamam a gente de aberração. É tanta coisa que somos taxados que parece que os veganos estão assim, na moita, escondidos, preocupados, não querem fazer canais na internet para discutir temas que vão afetar um ou outro. É isso o grande problema. Então, entenda que você é os três. Você
está em você as três e que você está no processo de evolução. E a espiritual, ela faz parte da vida toda. Bem, de qualquer forma, eu acho que eu deixei bem claro para você os três tipos de categorias de veganos e deixei provado que você participa das três em evolução em cada uma. Simples. Você está evoluindo e durante a sua vida você vai escolher quais causas vai se envolver mais, se é na causa com relação ao ambiente, aos direitos dele, ou a espiritualidade, que eu defendo, que dá para mexer com qualquer uma das duas e evoluir espiritualmente. Vai lendo textos como esse, hoje tem a facilidade da inteligência artificial, pega um texto dos ebionitas, por exemplo, começa a entender porque, por exemplo, o Evangelho de Filipe, eu levaria aqui 100 vídeos para trabalhar só o Evangelho de Filipe. Então você vai lendo textos que têm relação com isso, vai entendendo o que é o Ahimsa, vai entendendo o que é o Karma, vai entendendo o que é o Dharma, que são as leis do universo, as 7 leis do hermetismo, vai entendendo que são essas leis do universo que manipulam e seguram tudo. Isso é espiritualidade. Espiritualidade não é religião. E você não é uma pessoa que pode ser taxada como isso, aquilo outro, por pessoas que não nos conhecem. Tá bom? Desculpe pela exaltação. Estamos juntos no próximo vídeo. Obrigado por ter estado comigo até agora.